Evangelho de João, capítulo 6, 29 a 37. Vou fazer essa leitura. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e sempre quando nós falamos, de Deus como nosso Pai, nós podemos ter uma ideia do privilégio que é poder também ser pai. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos reconhecendo o seu cuidado, o seu amor para conosco, o seu sustento para conosco. E quando nosso filho nos chama de pai, nós sentimos que ele está sentindo esse abrigo, ele está sentindo essa proteção. Nós temos o privilégio de ser proteção, de ser força, de ser amigo dos nossos filhos. Eu costumo dizer que o Dia dos Pais também seria o Dia dos Filhos, porque o que está na lembrança dos pais nesse dia são seus filhos. E mais do que falar para os pais, eu queria nesse breve tempo falar um pouquinho aos filhos. A maior alegria para um pai, para uma mãe, não é presente, não é ganhar alguma consideração, mas é ver o seu filho vivendo bem, crescendo, tendo uma profissão e principalmente vendo esse filho nos caminhos do Senhor. E a Bíblia, principalmente em Provérbios, traz algumas instruções que nós vamos falar. A primeira é: filhos, ouçam o seu pai. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai. Ouça o teu pai. Nossos filhos têm esse privilégio de estar morando conosco por tanto tempo. E nós, conhecedores da palavra, podemos instruí-los. Nós podemos falar com os nossos filhos de Deus, podemos falar com ele, dizendo que eles devem evitar o mau caminho, devem evitar muitas coisas. E filho nem sempre quer escutar, Filho parece que já sabe tudo. Filho, às vezes, ao invés de escutar, ele retruca o seu pai, ou sua mãe, fala contrário. Mas grande sabedoria tem aquele filho que escuta o seu pai. Tem uma carta de um filho ao seu pai que dizia: pai, eu sei que você gostaria que houvesse um jeito de fazer-me enxergar a vida através de seus olhos, bem mais experientes, poupando-me de tropeçar pelo caminho. Esse filho diz que ele sabe disso, mas então não só fique sabendo, mas escute. É possível escutarmos, reconhecer que nosso pai tem sabedoria, que nosso pai viveu mais do que a gente e sempre tem algo a nos ensinar. Provérbios 4:1 ainda diz: ouvi, filhos, a instrução do pai,
estais atento para conheceres o entendimento, com certeza Deus nos dá esta oportunidade. Um outro ponto: alegre o seu pai. Filho, alegre o seu pai. E nós já falamos há pouco, né, que qual o melhor presente que um pai, que uma mãe pode receber? É ver o seu filho bem. E como que esse filho pode alegrar o seu pai? É vivendo bem, vivendo em sabedoria, vivendo nos caminhos de Deus. Provérbios 15:20 diz que o filho sábio alegra o seu pai. Filho sábio alegra o seu pai. Fique sabendo que você já alegra o seu pai. Filho, você já alegra o seu pai, desde o nascimento. A alegria de ter um filho, a alegria de poder cuidar desse filho. Esses filhos vão crescendo, né? Você se alegra em cada momento do seu filho. Quando você leva para a escola pela primeira vez, quando você percebe que ele já está entrando numa faculdade, ou no casamento do seu filho, quando o seu filho tem um filho, né? Você se alegra com o seu filho sempre. E a principal alegria que nós pais podemos ter é ver nossos filhos nesse caminho de sabedoria. Provérbios 23:24 diz que grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Quer alegrar o seu pai? Viva nos caminhos de Deus. Como que um pai se alegra quando vê o seu filho indo para a igreja, né? Sem o pai mandar? Como o pai se alegra quando vê o filho rejeitando convites de amizades que você sabe que vão levar para o mau caminho, sem mesmo você falar alguma coisa? Então, filho, busque o caminho justo, afaste-se das amizades que não têm futuro nenhum, né? Não tem virtude alguma. Seja sábio, alegre seu pai, porque o contrário também é difícil, né? Provérbios 17:21 diz que o filho estulto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O pai do insensato não se alegra, ele fica preocupado, muito preocupado. E por último, não desrespeite seu pai. Filho, não desrespeite seu pai. Há em Provérbios ainda repreensões sérias. A gente percebe que é algo que faz mal para a própria vida do filho. Faz mal para o pai quando o filho não respeita, mas faz mal para a própria vida do filho. O mandamento lá com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, você terá os seus dias prolongados, você será abençoado. E o contrário é o que vem de ruim. Provérbios 30:11 diz: aqueles que amaldiçoam o seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há aqueles. Provérbios 30:17 diz que os olhos dos que zombam do pai, ou quem despreza a obediência da sua mãe, os corvos no ribeiro os arrancarão, pelos pintões da águia serão comidos. Uma expressão forte, né? Diz que os olhos daqueles que zombam do seu pai serão comidos. Provérbios 20:20, quem amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. É uma pessoa que vive em trevas. Mas não podemos terminar assim de forma negativa, né? Que a gente possa nesse dia pensar nesta alegria que nós temos em ser filho, essa alegria que nós temos em ser pai, e que nós possamos entender, né, que o melhor presente não é dado no dia dos pais apenas, um só dia, mas o presente que nós damos para os nossos pais é quando nós todos os dias buscamos a Deus, buscamos viver em sabedoria, e assim nós podemos viver em paz. Então que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, e nós nesse momento oramos pelos filhos, ó Deus, que o Senhor Deus esteja abençoando os nossos filhos. A maior homenagem ao Pai que nós queremos como Pai nesta manhã, ó Deus, é que os nossos filhos possam ser prósperos, possam viver em sabedoria, possam, ó Deus, andar por bons caminhos,
não fazer as escolhas erradas que nós mesmos fizemos, fazer as escolhas certas que nós fizemos, e que o Senhor abençoe a vida dos nossos filhos, ó Pai, para que eles possam crescer e assim alegrar o nosso coração, como também alegra o coração do Senhor, que é Pai deles, que cuida de cada um dos nossos filhos. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre os pais também, nesta manhã. O Senhor Deus continue a dar forças para que cada um de nós possa continuar nesta tarefa de educar, de auxiliar os nossos filhos, de ser a força para os nossos filhos nesta terra. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.